Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesse exato momento, quero compartilhar com você, porque existe um momento em que o deserto começa a perder força. Ainda existe esperança. Talvez você chegou aqui tão cansado, tão cansada, mas a palavra do Senhor nos diz assim, em Deuteronômio capítulo 8, pois o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Tem momentos em que o Senhor começa a mover situações silenciosamente. E os primeiros sinais aparecem antes da grande mudança chegar. Essa palavra aqui de hoje é para você que pensa que a tua vida está parada. É para você que olha e não vê mudança. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, que antes do povo entrar na terra prometida, Deus começou a anunciar o ambiente novo que eles viveriam. O deserto não seria permanente. E talvez o que você precisa entender hoje é isso. Existem fases que têm data para terminar. Tem gente que pensa que vai viver o resto da vida carregando o mesmo peso, lutando contra as mesmas limitações, achando que vai ficar preso aos mesmos cenários. Mas Deus, ele sabe mudar caminhos. O Senhor, ele sabe abrir ciclos novos. E uma das maiores provas de que a mudança está chegando é quando aquilo que antes te derrubava já não consegue mais parar você. Você continua caminhando, você continua orando, você continua acreditando, mesmo cansado, você não desiste. E isso é muito importante, porque há forças que só aparecem depois de longas caminhadas espirituais. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30, Davi viveu um dos dias mais difíceis da sua vida. A cidade tinha sido destruída. Tudo parecia perdido, até os homens que estavam ao lado dele começaram a falar contra ele. Mas a palavra diz, porém, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Isso muda tudo, porque quando alguém aprende a se fortalecer em Deus, o deserto já não consegue dominar completamente aquela vida. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você não é mais a mesma pessoa de meses atrás. Hoje existe mais sabedoria, discernimento, maturidade, mas você continua sendo dependente de Deus. Você tem mais dependência de Deus. E os sinais da mudança começam exatamente assim. Primeiro Deus vai trabalhando de dentro para fora. O Senhor, ele prepara a estrutura espiritual antes de entregar aquilo que foi prometido. Talvez você ainda não esteja vendo tudo acontecer diante dos seus olhos, mas existem sim movimentos acontecendo. As portas estão sendo alinhadas, as respostas estão se aproximando e decisões estão sendo preparadas. Porque quando Deus determina um novo tempo, ninguém consegue impedir. A Bíblia diz em Jó, capítulo 42, versículo 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Depois de uma longa caminhada de perdas e silêncio, a história dele não terminou na dor. A história dele não terminou no deserto. E a sua também não vai terminar desse jeito. O Senhor sabe o dia certo de virar as páginas difíceis. O Senhor está encerrando ciclos cansativos. O Senhor, ele começa a estabelecer novidades para você. Não entregue sua esperança ao desânimo. Preste atenção naquilo que Deus está dizendo para você. Deus já está preparando aquilo que vai surpreender você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Cada pessoa que ouviu esta palavra. Pai, Tu conheces, Senhor, meu Deus, o que cada um precisa.
Tu sabes, Senhor meu Deus, qual tem sido o deserto que esta pessoa está passando, mas eu declaro que o deserto está acabando. Meu Deus, envia provisão, providência, socorro, esperança, traz direção, sabedoria, resposta. E que todo cenário de atraso, peso e limitação comece a perder força agora. Pai, conduza esta pessoa para um tempo de resposta, portas abertas, crescimento espiritual, que haja paz no seu coração, que haja alinhamento. Ah, Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor é com ela, mesmo nesse vale. Pai, eu sei que tem resposta chegando para ela. Eu sei que o fim do deserto chegou. O deserto financeiro, o deserto sentimental, o deserto espiritual, o deserto familiar. Em nome de Jesus, eu declaro e determino a vitória sobre a tua vida. Amém e amém. Deus abençoe você.